Olá pessoal, gostaria de compartilhar com vocês um texto que eu estava estudando aqui no capítulo 5 de João, onde fala a respeito do paralítico de Betesda. E alguns pontos aqui me chamaram a atenção, né? O que a gente pode retirar desse texto aqui para a nossa vida, para o nosso dia a dia, né? E o que me chamou alguns pontos foi o seguinte. O texto diz assim: depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Em Jerusalém, há próximo à porta das ovelhas um tanque chamado tanque de Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo e o tanque se agitava. Agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade. E aí se segue o texto. E o que me chamou a atenção foi que, a respeito desse paralítico, né? Havia um paralítico ali, né? Havia muitos enfermos, né? Como disse o texto, cegos, coxos, paralíticos, e tinha um certo cidadão ali que já fazia 38 anos que estava enfermo, e ele também estava ali naquela situação, e era muita gente. Só o primeiro que entrasse, assim que as águas, né, o texto diz isso, assim que as águas fossem movimentadas pelo anjo, esse primeiro seria curado. Imagine vocês, né, a disputa, né? Não é como se fosse uma fila, hoje é a minha vez, amanhã a vez do próximo. Não, aquele que entrasse primeiro seria curado, assim diz o texto. E esse paralítico aqui, que já estava doente há 38 anos, também estava ali. Só que aí ele tem um encontro, Jesus se encontra com ele, né? Jesus chega até ele e faz uma pergunta para ele, né? Queres ficar são? Né? Jesus já sabia da situação dele, sabia o que ele queria, o que ele precisava, mas Jesus faz essa pergunta para ele. E muitas vezes na nossa vida, no nosso dia a dia, existem até piadas sobre isso, sobre esse tipo de pergunta óbvia, né? Algumas até engraçada. O camarada tá lavando o carro, chega alguém e fala assim: você tá lavando o carro? O cara, sem paciência, irritado: não, eu tô aguardando para ver se ele cresce, né? Faz uma piadinha. E tem gente que é estressado, realmente, não é brincadeira, não. Faz isso com tanta mágoa, tanto rancor no coração, que se você fizer uma pergunta óbvia, ele já responde com impaciência, com intolerância, irado. E por que essa pessoa age dessa maneira, né? Foi só por causa da pergunta? Não foi só por causa da pergunta, é porque a pessoa já vem criando dentro do coração um sentimento rancoroso, de amargura, né? De impaciência, intolerância com as pessoas, né? E o que me chama a atenção nesse texto é justamente isso, né? Quando Jesus faz essa pergunta para ele: você quer ser curado? Qual é a resposta dele? Ele responde com paciência, sim, ele responde: Senhor. Então ele começa com paciência: Senhor. Só que a resposta dele é a seguinte: Senhor, não tem homem algum que me ajude, que me leve para o tanque, que a hora que a água é agitada, ninguém me ajuda para mim ser curado, né? E eu fiquei analisando o seguinte: por que ele não tinha ninguém para ajudar ele? Por que ele não tinha um parente que pudesse ajudar ele? Por que ele não tinha um amigo para ajudar ele? Por quê? Como era essa pessoa? A Bíblia não fala, né? Mas eu quero crer que se a pessoa tivesse um parente, tivesse alguém que gostasse dele, né? Realmente, essa pessoa ia ajudar ele, né? Mas ali ele mesmo disse que não tem ninguém que olha por ele, ninguém que tem esse sentimento de ajudar ele. Lá dá até a gente entender assim, que é cada um por si, né? Aquele que chegar primeiro é curado, né? E ele fala para Jesus: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude, que a hora que a água é agitada me coloque lá, né? E aí Jesus diz para ele assim: vai, né? Toma a tua cama e anda. Então Jesus libera a bênção na vida dele. E ele obedece a Jesus e é curado, né? E na sequência do texto, ele sai andando, né? Carregando a cama. E aí me veio mais uma pergunta, né? Uma pergunta que veio para mim: por que ele obedeceu a Jesus? Por que ele saiu carregando a cruz? Né? Porque diz o texto que era sábado, e de sábado não podia fazer trabalho algum, né? Os judeus, os fariseus ali, eles, né? Era lei, não podia no sábado fazer nada. Inclusive Jesus não podia ter curado no sábado, né? E será que ele saiu
no coração dele com o sentimento assim, não, Jesus mandou, eu vou obedecer de coração, eu sou grato a ele porque ele me curou, tal. Será que foi esse o sentimento dele? Ou será que foi o sentimento de, tipo assim, eu vou sair carregando a cruz no meio, eu vou sair carregando a minha cama agora no meio de todo mundo, não me importa quem vai ver ou vai deixar de ver, eu quero mesmo é me aparecer, eu era enfermo, agora estou curado, eu quero me aparecer, eu quero que as pessoas me vejam, as pessoas que antes não me viam, né, que eu estava no chão, passava por mim, nem olhava para mim, não me via no chão, não dava a mínima para mim, agora vai ter que me ver, porque eu vou estar carregando a minha cama aqui no meio de todo mundo e eu vou me exibir, vamos dizer assim, né, entre as pessoas. Isso foi uma pergunta para mim, né, e eu estou fazendo ela aqui agora nesse vídeo. E por que eu faço isso? Porque logo em seguida o texto diz que chegaram até ele, né, os fariseus, e falaram, escuta, por que você está carregando a cama no dia de sábado, sendo que não é lícito carregar? Você não sabe que não pode, que é lei, que não pode fazer trabalho no sábado? E ele dá a entender que ele não está nem, ele responde, mas dá a entender que ele não está nem aí. Tipo assim, vamos dizer assim, nas minhas palavras, ninguém me ajudou. Alguém me ajudou, essa pessoa me ajudou, eu fui curado, ele falou para me carregar, eu estou carregando. Tipo assim, né? Eu não estou carregando por mim mesmo. Alguém que me curou, a pessoa que me curou, que falou para mim carregar, eu estou carregando. Aí eles perguntaram para ele, né? Mas quem que é essa pessoa? E fala no texto que Jesus, assim que fez isso, o milagre ali, saiu, porque tinha muita gente. E Jesus, quando chamou para conversar com ele, chamou esse paralítico para conversar, ele falou meio que em particular com ele, né? Ele não falou abertamente para todo mundo ouvir. Ele falou com ele, especificamente com ele, né? Então Jesus falou, e fala o texto que aí ele saiu dali porque tinha muita gente, era multidão. Jesus não queria se aparecer, ele foi ali para fazer o milagre, ele não foi para se aparecer, né? E daí esse que antes era paralítico falou, não sei quem foi, né? Ele acho que certamente procurou Jesus para ver quem que era, que tinha curado ele, porque a hora que as pessoas intimaram ele, quem foi? Mostra pra gente quem foi, que a gente vai lá resolver essa questão com ele. E ele certamente procurou, no texto não fala assim, mas dá pra gente entender assim, que ele olhou, procurou, como Jesus havia se retirado, ele não soube dizer quem era Jesus, né? Ele não soube mostrar, olha, aquele, não soube. Só que na sequência do texto, mais à frente, diz que Jesus foi ao templo, e lá ele encontrou esse paralítico no templo, esse mesmo que antes era paralítico, Jesus encontrou com ele, né? E novamente Jesus foi lá conversar com ele, né? Falou, olha, agora vejo que você está são. E Jesus fala uma coisa para ele, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, o que eu entendi, uma das mensagens que eu entendi nesse texto, né? O fato de ele não ter amigo, porque Jesus está dizendo aqui, vai e não peques mais. Tipo assim, para a gente analisar qual que era o comportamento dele diante da sociedade, para ele não ter amigos. E Jesus está dizendo, vai e não peques mais. Talvez ele fosse impaciente com as pessoas, né? Impaciente nas respostas, intolerante, né? Uma pessoa indesejável, né? E Jesus cura. Mesmo assim, Jesus encontra com ele. Então, a gente aprende muitas lições aqui. Uma delas é que, para Jesus, não importa. Não importa como a pessoa é. Jesus, ele tem tempo para todos, né? E, embora muitas pessoas possam não estar vendo para você, para a situação que não sei, né? Pode não estar vendo não estar te enxergando. Mas será que ninguém me vê? Não vê a situação que eu estou passando, que eu estou sofrendo? Estão passando ao meu lado, na minha frente e não me vê? Será que eu sou invisível? Jesus está vendo. Mas a pergunta para nós fazer para a nossa vida é como eu tenho me comportado? Né? Como é que eu tenho vivido, levado a minha vida? Por que eu estou vivendo dessa maneira? O que eu tenho semeado na minha vida para estar colhendo isso? Será que devido aquilo que eu tenho semeado? Que a Bíblia fala, o que o homem semeia, ele colhe. Quer seja bom, quer seja mal. Né? Mas Deus é misericordioso. E mesmo assim, Jesus encontra com ele. Mesmo ele não conseguido chegar em primeiro no tanque lá para ser curado, né? Mesmo ele tendo chegado atrasado, vamos dizer assim, porque ele diz que quando ele tentava ir, vinha outro na frente dele e era curado, conseguia a cura primeiro que ele, né? Mas Jesus conhece a situação de todo mundo e Jesus vai ao encontro dele e fala com ele, especificamente com ele, né? Jesus foi ali para falar com ele. O importante é que ele ouviu a voz de Jesus, né? E respondeu com paciência, Senhor, eu não tenho ninguém para me ajudar. E nessa hora tem sempre alguém para ajudar a gente. A gente pode pensar que
né? Que o nosso caso não tem solução, né? Que o nosso caso é impossível, mas aí também mais uma lição que a gente tira é a seguinte: mesmo ele, né? Até então, antes dele conversar com Jesus, né? Ele não desistiu, ele estava ali ainda, ele tinha esperança que uma hora ou outra ele ia conseguir, na cabeça dele, entrar no tanque, né? Mas na cabeça dele, ele tinha esperança que ele ia ser curado, que alguém, de alguma maneira, ia ter misericórdia dele. E realmente, esse alguém existe, né? Jesus é esse alguém, né? Quando ninguém que a gente pensa que pode nos ajudar, vem nos ajudar, Jesus vem. E ele vem pessoalmente e nos ajuda e nos dá aquilo, né, que a gente necessita, né? E muito mais além daquilo que necessitamos. Então, o texto que me chamou a atenção foi isso, que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Para a gente analisar a nossa vida, como nós estamos vivendo, o que estamos semeando, né? E ouvir a voz de Jesus, aceitar, né? Obedecer, ser paciente e o último conselho de Jesus, né? Vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Amém? Até mais.